dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 19 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o Google I/O, Apple na Índia, Moto X virando Moto Z e a volta da Nokia ao mercado de celulares. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje adicionando uma informação importante que eu não disse ontem a respeito do novo Moto G4 Plus. Ao contrário dos modelos G4 e G4 Play, o G4 Plus tem 32 GB de capacidade de armazenamento e extensível com cartão microSD de até 128 GB. Obrigado ao ouvinte Fernando Feitosa pelo toque, porque apesar de eu ter colocado isso no roteiro, eu acabei esquecendo de falar. Valeu! Ainda sobre a linha Moto, dia desses eu comentei aqui sobre o vazamento do próximo Moto X, eu falei disso no episódio de terça passada, e agora começaram a surgir mais informações sobre esse aparelho e mais especificamente sobre o nome dele. De acordo com o site VentureBeat, o nome do Moto X deve ser aposentado e esse aparelho que tem aparecido por aí vai se chamar Moto Z. Ele vai ser lançado em duas opções, o Moto Z Style e o Moto Z Play, e ao contrário da primeira informação que surgiu quando as primeiras fotos dele apareceram, a parte de trás vai contar não com uma caixa de som, mas sim com um conector no estilo Smart Connector que tem hoje no iPad Pro. Ainda não existe uma data certa para o lançamento do Moto Z, mas a expectativa é que o anúncio aconteça no começo do mês que vem, durante a Lenovo Tech World Show em São Francisco. Agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou ontem que vai abrir lá na cidade de Bengaluru, na Índia, o que ela chamou de acelerador de design e desenvolvimento de aplicativos para iOS. De acordo com o Tim Cook, a Índia é a casa de alguns dos empreendedores, algumas das comunidades de desenvolvimento de iOS mais empolgantes do mundo, e a abertura desse centro vai oferecer para os desenvolvedores um acesso a ferramentas e um acompanhamento bem mais próximo da Apple, que vão ajudar essa galera a criar aplicativos mais inovadores para que eles sejam usados mundo afora. A previsão da Apple é que esse centro abra no começo do ano que vem, e esse é um passo estratégico importante se a Apple quiser mesmo consolidar aquela conquista do objetivo de ganhar cada vez mais espaço lá na Índia. Ainda sobre a Apple na Índia, o Tim Cook já tá lá, já foi direto da China para a Índia, e de acordo com o jornal Economic Times, ele vem se encontrando com os líderes das principais operadoras de celular do país. De acordo com a matéria publicada ontem, o objetivo dessas reuniões é criar umas parcerias estratégicas entre a Apple e as operadoras para basicamente acelerar a implementação do 4G no país e promover o iPhone como a melhor ferramenta para a galera usar o LTE. O jornal disse ainda que o Tim Cook deve se encontrar com o primeiro-ministro da Índia durante a visita dele e que eles devem tratar do centro de pesquisa e das fábricas que a Apple quer levar para lá e também das 3 novas lojas que ela pretende abrir. Agora o assunto é o Netflix, que lançou ontem o Fast, que é aquele teste de velocidade de conexão que eu comentei aqui dia desses. Essa ferramenta fica no endereço fast.com, que não deve ter sido nada barato, e assim que você entra no site, ele já começa a testar a velocidade da conexão, a velocidade do download, o que é ótimo e bem eficiente. Agora, o interessante é que o Fast.com fica no servidor da Netflix. Então é bem provável que os provedores que fazem o traffic shaping, ou seja, todos, vão mostrar uma velocidade bem baixa durante o teste, o que deve gerar uma pressão ainda maior para que eles parem de limitar a velocidade da conexão quando o usuário quiser mexer no Netflix. Agora eu vou falar de um texto bem interessante que pintou lá no site Velon Atlanta, feito pelo James Pinkston, que foi o cara que teve mais de 120 GB de música deletados depois que um bug aconteceu no iTunes dele. Num post chamado "A Apple enviou 2 homens para minha casa e não, eles não eram assassinos de aluguel", o James Pinkston diz que a Apple mandou 2 engenheiros da empresa lá para a casa dele para tentar investigar e reproduzir o erro que sumiu com a biblioteca de música dele, e no final das contas, depois de um sábado inteiro de testes e diagnósticos, eles não conseguiram reproduzir o bug que limpou a biblioteca. Ele diz que o bug não segue um padrão, que ele deleta alguns arquivos, deixa outros pra lá, que é MP3, Wave, não importa, e por isso eles não conseguiram identificar a fonte do problema. De qualquer forma, mesmo com a visita que não deu em nada, os engenheiros voltaram lá pra Apple e ajudaram a montar essa versão nova do iTunes, que foi lançada dia desses, e a expectativa da Apple é que esse problema tenha sido corrigido. Se você quiser ler o texto do James Pinkston, que conta com detalhes como foi a visita dos engenheiros da Apple lá na casa dele, tem um link pra ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da Nokia. Pra quem não sabe, a parte de celulares da Nokia foi vendida para a Microsoft há uns anos, e esse foi um péssimo negócio para as duas empresas, já que a Microsoft não conseguiu explorar o mercado da melhor forma e acabou aposentando os celulares da Nokia. Eu tô resumindo bastante aqui, mas foi bem basicamente isso que aconteceu. Só que, felizmente, esse não foi o final da história. Isso porque ontem a Microsoft anunciou que se desfez de uma parte da divisão mobile dela e vendeu os direitos de uso da Nokia para uma empresa chamada HMD. Além disso, ela também disse que vendeu parte da divisão de celulares básicos dela para uma subsidiária da Foxconn chamada FIH Mobile. Com esses acordos, as duas empresas, a FIH e a HMD, vão unir forças para trazer os celulares da Nokia de volta para o mercado, e eles já anunciaram também que pretendem fazer tablets. Além disso, eles disseram que os novos aparelhos vão rodar Android, o que deixou muita gente contente por aí.
Bacana o anúncio, apesar de toda essa confusão de vender parte para um, parte para o outro, um vai fabricar, o outro vai vender e tudo mais, é legal saber que a Nokia vai voltar ao mercado depois desse período meio estranho que ela teve que enfrentar lá na Microsoft. Agora eu vou falar sobre aquele investimento que a Apple fez de $1 bilhão numa empresa chamada Didi Chuxing, que é uma espécie de concorrente chinês do Uber. A CEO da empresa, uma mulher chamada Jiang Liu, deu uma entrevista para o canal CNBC para falar sobre o investimento, e ela disse que existe uma sobreposição muito grande entre a base de usuários da Apple e a base de usuários do serviço dela. Ela disse que por conta disso, as duas empresas vão trabalhar juntas no desenvolvimento das tecnologias que são usadas pelos motoristas, pelos passageiros e também pelos carros da empresa. Interessante essa declaração dela, em especial essa última parte que fala das tecnologias dos carros. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, tem um link para o vídeo dela aqui na descrição do episódio. E já que eu citei o Uber, eu vou falar rapidamente de um recurso bem legal que eles estrearam ontem no app deles para iOS e que permite que as pessoas que fazem parte de um mesmo perfil familiar consigam acompanhar os trajetos umas das outras. Esse recurso é bacana porque evita aquela situação chata de ter que ficar atualizando o pessoal com quanto tempo falta para você chegar, onde você tá, vai demorar e tudo mais. Como eu disse, o recurso por enquanto só está disponível para o iOS e para configurar uma conta familiar, e isso tem tanto para iOS quanto para Android, é só você acessar os ajustes dentro do app e tocar no botão que diz adicionar perfil familiar. Se você quiser saber como funciona esse perfil familiar, que é bem bacana, talvez você até queira fazer um para sua família, tem um link para a explicação dele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre a Siri. Ontem pintaram lá no site Mac Rumors duas imagens que mostram a Siri rodando no OS X. A primeira foto mostra o ícone do app da Siri na barra de ferramentas do sistema, e o ícone é redondo e é preenchido pelas ondas sonoras que fazem parte da interface da Siri. Já a segunda imagem mostra um botão escrito Siri ali no menu superior do sistema, do lado do botão da central de notificações. Isso é condizente com um rumor que o 95Mac já tinha publicado há um tempo, que dizia que ia dar para ativar a Siri dali de cima mesmo. Curiosas as imagens, a Apple deve anunciar a próxima versão do OS X, que dizem por aí que vai se chamar macOS, no mês que vem durante a abertura da WWDC. Agora, mais curioso ainda, foi observar que essas duas imagens vazaram minutos antes do início da Google I.O. O Mac Rumors falou que essas imagens vieram de uma fonte que já se mostrou confiável no passado, e eu aposto que essa fonte trabalha em algum lugar lá em Cupertino. E falando do Google I.O., ontem rolou o evento de abertura da conferência, ele aconteceu ao ar livre lá no campus do Google, sorte que não choveu, e durante as 2 horas de apresentação, o Google anunciou uma série de novidades, produtos, serviços, apps e iniciativas, quase todas elas, para variar, sem data de lançamento e com a previsão só de que elas devem chegar até o fim do ano. Para começar o evento, eles anunciaram um produto novo chamado Google Home, e ele é basicamente igual ao Amazon Echo, só que funciona no sistema do Google. O Home é essencialmente uma caixa de som com acesso à internet e tem a capacidade de se conectar a outros devices da casa para começar a reproduzir um vídeo na TV da sala, por exemplo, ou então tocar uma música no som que está lá no quarto. Além disso, o Home é integrado com a busca do Google, então dá para fazer pesquisa, reservar hotel, restaurante, marcar compromisso na agenda e por aí vai. Em seguida, eles anunciaram 2 aplicativos para Android e para iOS, chamados Duo e Allo. Comparando com o que já tem hoje no mercado, o Allo é parecido com o Messenger do Facebook e o iMessage da Apple. A conta fica atrelada ao número de telefone e os usuários podem trocar mensagens, imagens, vídeos e links, e existe até uma integração bem legal com o sistema do Google, que deixa a coisa toda mais inteligente e mais ágil. Além disso, o app vem com um bot do Google que conversa com você, e ele tem um sistema inteligente de reconhecimento de conteúdos para sugerir respostas rápidas que façam sentido. Além disso, eles implementaram um sistema de segurança com os recursos bacanas, como por exemplo as mensagens que somem depois de um tempo, tipo o que tem hoje lá no BBM da BlackBerry. Já o outro aplicativo, o Duo, funciona igual ao Skype ou FaceTime, com a diferença que a pessoa que está lá recebendo a chamada já consegue ver o vídeo da outra pessoa que está do outro lado, e isso já dá um contexto da ligação. Seguindo em frente, eles falaram sobre o Android N e fizeram um site pedindo para as pessoas enviarem sugestões do que o N vai significar. No evento, eles deram a impressão de que eles iam escolher o nome do sistema com base nas sugestões, mas lendo lá os termos do site, o texto diz que aquilo é só para entretenimento e os nomes enviados lá não vão servir para nada. Sobre os recursos do Android N, eles fizeram um apanhado das funções que já vinham aparecendo por aí, como por exemplo as respostas diretas às notificações, a tela dividida e uma nova tela multitarefa que mostra a maioria dos apps abertos no formato de lista e tem um botão que encerra todos os apps ao mesmo tempo, o que deixou a galera muito feliz. Por fim, eles anunciaram a abertura de um programa público de betas do Android que começou ontem e já está disponível no site android.com/beta para aparelhos Nexus, Pixel C e Android One. Feito isso, chegou a vez do anúncio do Daydream, que é a nova plataforma de desenvolvimento de realidade virtual do Google. Eles anunciaram que vão lançar um headset, um controle remoto, e ao contrário dos rumores que vinham pipocando por aí, o headset vai sim depender de celulares Android para funcionar, o que faz muito mais sentido. Outra atualização que foi anunciada foi a do Android Wear 2.0, e ela é bem estranha.
Ao mesmo tempo que ela traz uns recursos úteis, tipo as complicações, que são os widgets de aplicativos de terceiros lá na tela principal do relógio, e também o reconhecimento automático de início de atividade, tipo corrida, caminhada, bicicleta e tudo mais, o Android Wear 2.0 vai trazer um teclado que fica meio ridículo, todo espremidinho ali na tela do relógio. Mais à frente do evento, eles anunciaram uma atualização da plataforma de desenvolvimento do Android que facilita bastante a vida dos desenvolvedores e mostraram também a prévia de um recurso bem bacana que basicamente vai rodar aplicativos sem que eles estejam instalados no aparelho. Na verdade, o aplicativo vai ser instalado por módulos e já vai carregar em questão de segundos um recurso específico que o usuário esteja querendo usar naquele momento. Bem legal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser ler mais a fundo sobre tudo que eu comentei aqui, todas as novidades do Google I.O. e tudo mais, os links dessas notícias vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!